Bem-vindos ao canal Berçabeia das Graças. Meu nome é Luciana Cordeiro, estamos no programa Psicologia e Graça. Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos na segunda aula do módulo Relacionamentos e Dependência Emocional. Já tivemos a nossa primeira semana, onde falamos sobre basicamente o que é dependência emocional. E essa semana nós vamos trilhar um caminho de características. Quais as características de uma pessoa dependente emocional? Lembrando que nas nossas interações, nós sempre influenciamos de uma forma direta ou indireta uns aos outros. A influência acontece de uma forma até mesmo inconsciente. Vamos construindo as nossas crenças, vamos refletindo sobre aquilo que somos e vamos, de fato, fortalecendo a nossa identidade quando entendemos essas influências de uns para com os outros. Só que essa influência pode acontecer de uma forma extremamente agressiva. E acontece que muitas das vezes as pessoas que exercem esse tipo de controle sobre as outras nem sabem que a estão fazendo. Porém, o grau de adoecimento, quando ele é grave, quando alimenta-se a dependência veladamente, a pessoa começa a perceber distúrbios no próprio comportamento. E quando ela se dá conta, ela já está totalmente dentro dessa bolha da dependência emocional. O que eu estou dizendo para você é que as coisas acontecem nos bastidores da vida, onde de uma forma velada vai se alimentando isso de forma consciente ou de uma forma inconsciente. Pode ser que exista uma justificativa na consciência de um cuidado, de um zelo com o outro. Só que, quem é essa pessoa que controla? Dom Cipriano Chagas chama do controlador, a pessoa do controlador. Quem é essa pessoa? É uma pessoa extremamente insegura. É engraçado que aparentemente essa pessoa, ela consegue fazer muitas coisas, ela consegue dar conta de muitas coisas. Porém, na verdade, no seu interior, ela é extremamente insegura. Não é? Parece até um paradoxo, né? Então, ela lida muito bem com as coisas, mas no interior dela ela está cheia de medo. E o medo da rejeição é a força motivadora que está por trás das suas ações. Então, na verdade, ela precisa fazer com que a outra pessoa esteja à mercê dela. Então, existem várias formas de manipulação, até mesmo velada, que a pessoa nem denomina como sendo uma manipulação. Não, mas percebe-se que faz-se um jogo. E nesse jogo, nessa chantagem, acontece que eu mantenho a outra pessoa de alguma forma cativa ao que eu penso, ao que eu falo. Então, é importante que tenhamos bem certo nessa aula que quando colocamos a nossa segurança em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja a Deus, porque só em Deus encontramos a nossa segurança, nós estamos nos abrindo à ilusão. E pode acontecer que essa ilusão ela venha a ser desmoronada, venha a acontecer um despertar, sabe? Exatamente quando exista uma grande decepção com essa pessoa, por exemplo, onde eu percebo que eu estava vivendo à mercê, vivendo dentro de um relacionamento e parecia que esse relacionamento era a única coisa que existia na minha vida, que determinava as minhas reações, determinava o meu sentido da própria vida e não em Deus. Então, a nossa dependência ela precisa vir de Deus, por isso que ordenar esta relação com o outro precisa começar de um relacionamento autêntico com Deus. Eu preciso querer Deus, eu preciso desejar a intimidade com Deus, eu preciso me abrir e me render a Deus, e não só as minhas vontades. Então falamos muito na semana passada que o grande primeiro passo é o reconhecimento da doença, é o reconhecimento dessa desordem. Não dá mais para fingir que as coisas estão bem, mas eu preciso agora falar que eu estou doente, eu estou dentro de um relacionamento onde eu me perdi, eu preciso de ajuda. E esse é um outro passo importante.
pedir ajuda. Aquelas pessoas que você sabe que podem te ajudar. Não há quaisquer pessoas, não. Mas há pessoas que você sabe que podem te ajudar. Líderes que têm uma competência para isso, padres, diáconos, que você sabe que possam te ajudar para que você não viva sozinha esse sofrimento, até porque não tem como sair disso e libertar-se dessa dependência emocional sozinho, sozinha. Não há possibilidades. Então, precisamos fazer o quê? Dar um passo de humildade. Sim, humildade. Para compreender que precisamos dessa ajuda, a ajuda de alguém. Eu tenho certeza que Deus já colocou no seu coração, nessa pessoa em que a gente precisa falar aquilo que está no interior da nossa alma, sabe? Entende? Aquilo que nós temos vergonha de mostrar, temos vergonha de falar que somos. Nós precisamos ter esse desabafo e nos render a essa confissão daquilo que somos, daquilo que vivemos. Então, a maioria das pessoas hoje vivem à mercê de outras opiniões, né? Como eu disse no começo, nós nos influenciamos uns aos outros, mas é muito diferente eu viver à mercê de uma opinião, viver à mercê do que o outro pensa, do que o outro diz. Quando isso está ocorrendo dentro de nós, é perigosíssimo. Por quê? Porque há algo dentro de mim que está tão inseguro, tão frágil, que eu não consigo, na verdade, tomar decisões de forma responsável. E aí já de um outro lado, né, saindo de um lado do controle, do controlador, e agora indo para um lado daquele que é controlado, eu vivo extremamente dependendo dos outros para tomar decisões e acabo não me responsabilizando em tomar as decisões que eu preciso tomar. E isso também é sério. Luciano, o que você está dizendo? Você está dizendo que os dois lados são bem inseguros? São. Os dois lados são bem inseguros. Aparentemente, aquele que tem uma visão um pouco mais autoritária é aquele um pouco mais forte, mas não. Os dois lados precisam dessa dependência para sobreviver, para inchar a relação, porque a relação ela incha. Né? Incha por quê? Incha para dentro, porque de uma forma tão egoísta, né? Aqueles sonhos, aqueles projetos, aquelas outras dimensões que a gente tinha acabam sendo abafadas por conta desse relacionamento. Então, ficar dependente da opinião dos outros, da aprovação dos terceiros, desse estímulo externo para poder se mobilizar é muito perigoso, Por quê? Porque acontece que eu não acabo sendo responsável pela minha própria vida. Acabo não tomando decisões cruciais para o meu crescimento espiritual. Então você que está vendo essa aula, se você precisa tomar essa decisão, principalmente a decisão de pedir ajuda, de abrir a sua vida para uma outra pessoa conseguir te ajudar, claro, digo mais uma vez, as pessoas que podem fazer isso por você, não é qualquer pessoa, mas faça, dê esse passo, não se torne insegura e fique cada vez mais postergando por causa dos seus medos, né? Mas tome a decisão, porque de fato isso é se colocar-se no caminho de terapia para a alma, de tratamento. É engraçado, vou dizer aqui para você mais uma característica muito engraçada do controlador, é que ele gosta muito bem de supervisionar a vida dos outros, né, gente? Pensa numa pessoa que gosta de ficar olhando e observando as pessoas. Então, esse é o formato do controlador. Então ele controla, ele supervisiona, ele observa o comportamento dos outros. Então ele está muito pouco preocupado com ele mesmo, né? Não sei se você conhece alguém assim, né? Ele não consegue falar dele mesmo. Ele não consegue. Sempre quando vai tocar na sua própria história, ele tenta criar alguma justificativa, fala de outra coisa. Na verdade, o controlador ele fala de muitas coisas, né? Mas ele não consegue dizer dele mesmo. Por quê? Porque ele está sempre enrolado, envolvido em falar das pessoas, em observar muitas pessoas. E aí ele vai criando suspeitas, porque ele observa muitas outras pessoas, né? Então, sempre quando depositamos a nossa segurança em alguém, em alguma coisa que não seja Deus, é ilusão, vai falhar. Então, olha só, existem duas figuras, o controlador e o controlado. Uma figura um pouco mais autoritária e agressiva e uma figura que, na verdade, não consegue se colocar e fica à mercê de uma opinião.
Então existem essas duas pessoas. Esse controlador aqui, ele é uma pessoa com muito medo da rejeição. Sim, parece ser forte, mas não é forte, é fraco, né? Com muito medo da rejeição e acaba alimentando a sua forma e a sua personalidade egoística quando ele ainda não se reconhece doente. Porque ele é uma pessoa extremamente egoísta e com uma baixa autoestima, não reconhece o seu valor, então precisa que uma outra pessoa esteja ali à mercê dele o tempo todo. É como se estivesse inflando, é como se estivesse ali toda hora apontando para o real valor dele. Então ele precisa desse controle de uma das partes para ficar bem, para se sentir bem. Por isso que é uma pessoa que é muito egoísta, geralmente quer que o outro fique à sua disposição, quer que o outro faça no tempo dele, na hora dele, né? E quando as coisas não acontecem naquele tempo que é mandado, que é pedido, há uma ira incontrolável. Será que você conhece alguém assim? Será? Então, essas pessoas, ou pode ser você, nós estamos adoecidos. É isso. Reconhecer isso. Essas identificações precisam acontecer, né? Porque na maioria das vezes nós só ficamos bem se somos aceitos por uma outra pessoa, não é? Agora, se somos aceitos ou não pelos outros, isso não tem nada a ver com o nosso valor, não. Com a nossa dignidade de filhos de Deus, não. Temos que ter a certeza, aqui eu termino a nossa aula de hoje. Precisamos ter a certeza. Qual certeza, Luciana? Que o Pai do céu, rico em misericórdia e em bondade, nos ama profundamente. E isso não importa como os outros nos veem. Importa é como acontece e como você alimenta e como você realiza um caminho autêntico com o Senhor. É isso que faz a essência e toda a tua vida se ordenar. Então, diante daquilo que foi explanado hoje, você se percebe em alguma dessas características da dependência, do controlador ou do controlado? Então, tenha coragem, não tenha medo. E vá já pegando seu papel e sua caneta, escrevendo, se observando. Essa é a provocação dessa semana para o seu coração. Escreva e reflita sobre os seus comportamentos diante desses relacionamentos. Então, você gostou do conteúdo dessa aula? Se você achou relevante, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber o aviso dos próximos vídeos. Na descrição desse vídeo tem um link que, ao você clicar nele, você será automaticamente direcionado para o programa, para um WhatsApp, Psicologia e Graça, que tem um conteúdo exclusivo. Eu já agradeço a sua presença em mais essa aula. Nós vamos permanecer unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.